Atenção! Começa agora uma teleaula de Química do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 20. Bons estudos! Nessa teleaula, você vai conhecer as vantagens da reciclagem, vai conhecer o processo da produção do ferro e vai aprender o que é fusão. Um minutinho só que eu já atendo a senhora. Viu? Se você também está interessado em saber para onde vai a sucata de ferro, então é melhor você dar um pulo lá no depósito de sucata onde o Rodrigo trabalha. O Clóvis já foi para lá. Vale a pena. A nossa teleaula de hoje está cheia de informações interessantes sobre os metais. Bom, para resumir toda essa história, Clóvis, é o seguinte. Aqui no depósito é feita a separação dos metais. E cada metal é vendido para uma empresa que faz o seu reaproveitamento. Mas o que o reaproveitamento tem a ver com essa história de reciclagem que a gente vive ouvindo falar? Aliás, você podia me explicar direitinho o que é reciclagem? Claro. A reciclagem é um processo que utiliza o produto usado como matéria-prima para fabricar esse mesmo produto até um outro produto. Para você ter uma ideia, na indústria do vidro, por exemplo, utiliza cacos de vidro usados para fabricar vidros novos. Quer dizer que utilizar cacos de vidros usados para fazer vidros novos, isso é reciclagem? Exatamente. E hoje em dia se faz reciclagem de quase tudo, né? Plástico, papel, metal, até o lixo é reciclado para fazer adubo. Eu só não entendi uma coisa. O que esse negócio da reciclagem tem a ver com a preservação da natureza? Bom, a conservação do meio ambiente é apenas uma das vantagens da reciclagem, né? Outro dia eu vi um documentário na TV que tratava exatamente disso, das principais vantagens da reciclagem. E era justamente sobre a reciclagem dos metais. Fica mais barato reciclar os metais do que fazer a extração deles a partir do minério. O tempo é a segunda vantagem. A reciclagem é bem mais simples que a extração e por isso mais rápida. A terceira vantagem é ecológica. Fazendo a reciclagem, não há necessidade de extrair o minério, ou seja, ela ajuda a conservar o meio ambiente. Agora eu já entendi porque a reciclagem é tão importante para a preservação da natureza. A gente não precisa retirar o minério da terra e evita que o ferro velho vire lixo. Além disso, é mais rápido e mais barato. Reciclagem, grande ideia, hein? A gente já pode ir, o caminhão está quase pronto. Opa, e para onde? Você não queria saber para onde vai a sucata do ferro? Então, eu combinei com o engenheiro da siderúrgica que comprou esse material. Nós vamos lá e ele vai mostrar a fábrica para você. Ele é um cliente antigo nosso, eu já fui lá tantas vezes que ele até já é meu amigo. Epa, peraí. Se eu trabalho no escritório, por que você vai tanto a essa fábrica? Henrique, pode parar! Ora, Clóvis, pelo mesmo motivo que eu precisei aprender tudo sobre metais. Para ser um bom profissional, você precisa aprender todas as fases do processo. Não interessa se você trabalha na administração ou na produção. Beleza! Escuta, por que essa sucata está separada? Isso aí é aço rico. Aço rico? É, aço rico em crômio. É um aço especial, mais caro, justamente porque tem misturado o crômio, que é um metal como o zinco, o cobre, etc. Aí no caminhão nós só carregamos aço normal. Epa, peraí, agora não estou entendendo mais nada. Mas esse carregamento não é de ferro? Ferro ou aço? Tá na hora da gente resolver uma dúvida muito comum. Por favor, esse carro aqui é de aço ou de ferro? Esse aqui, eu acho que é de ferro. Por favor, esse portão é de ferro ou de aço? É de ferro. Esse poste aqui, ele é de ferro ou de aço? Acho que é de ferro. Isso aqui é de ferro ou de aço? É aço. E essa placa aqui, por exemplo, você acha que ela é de ferro ou ela é de aço? Você parou para pensar? Ficou na dúvida? Vamos tirar as dúvidas agora. Na verdade, a maioria das coisas que a gente pensa que são de ferro, são de aço. E o aço, para quem não sabe, é uma liga, assim como o latão. Você se lembra o que é uma liga, não lembra? A liga é uma mistura homogênea de dois ou mais metais, ou seja, a liga é uma solução sólida. Como você viu, o latão é uma liga de cobre e de zinco. E o aço? O aço também é uma liga, só que de ferro e um pouquinho de carbono. Sendo que o carbono é o carvão mais puro que existe.
Para isso tudo ficar mais claro, vamos dar uma olhada agora numa fábrica que compra sucata de ferro. Bom, antes de eu mostrar a fábrica para você, eu quero explicar algumas coisinhas. Você sabe que aço é basicamente ferro com um pouquinho de carbono, não sabe? Eu acabei de saber, eu achava que o aço era um metal puro, como o chumbo, ferro, alumínio e tantos outros. Um monte de gente acha, mas não é. Aço é uma liga de ferro e carbono. E carbono? Você sabe o que é? Carbono é carvão puríssimo. Exatamente. Então, quando você mistura o carbono no ferro, forma-se uma liga mais dura que o ferro e que enferrujamentos. Quer dizer então que colocando carvão no ferro, ele fica mais duro e ainda por cima enferruja menos? Exatamente. É aquilo que a gente já viu. Quando se derrete uma mistura de dois metais, normalmente se obtém uma liga com características diferentes. É o caso do latão, que é diferente do cobre e do zinco. Bom, onde é que a gente estava mesmo? Ah, já sei. Bom, dependendo da quantidade de carvão que é misturada no ferro, a gente tem um tipo de aço. O ferro que tem de 3 a 4% de carbono é chamado de ferro gusa. De 2 a 3% de carbono passa a se chamar ferro fundido. E quando tem menos de 2% de carbono, aí sim temos os nossos famosos aços. Mas por que tanto tipo de ferro? E a resposta é simples. É porque cada um desses tipos de ferro tem propriedades diferentes. O ferro gusa, por exemplo, ele é duro, mas quebra com muita facilidade. É por isso que ele só serve mesmo para fazer ferro fundido. Já o ferro fundido é mais resistente, mas nem tanto, não é isso? Tá perfeito. Mas o mais importante mesmo é o aço, porque ele pode ser preparado com as características certinhas de dureza, de resistência ao enferrujamento, de resistência ao dobramento, etc. Agora, com isso que a gente já viu, você é capaz de identificar se um objeto é feito de ferro fundido ou de aço? Eu estava justamente vendo aqui nessa revista alguns objetos que são de ferro fundido. Olha só, grades de casas dessas bem enfeitadas, blocos de motores e também os pés desses bancos de jardim são todos de ferro fundido. Nessa outra revista aqui tá cheio de objetos de aço, quer ver? Carros, navio, talheres, serrote, pontes, tesoura, corrente, rodas, tudo isso é de aço. Para você que ficou em dúvida, saiba que essa placa aqui também é de aço. Mas como será que o ferro vira aço? Isso é o que nós vamos ver agora. A gente sabe que o ferro é encontrado na própria terra na forma de minério de ferro. Só que assim, em seu estado natural, o ferro não está sozinho. No minério, o ferro está ligado ao oxigênio, formando um composto que é chamado de óxido de ferro. O minério também é muito conhecido pelo nome de hematita. Quer dizer, então, que minério de ferro, óxido de ferro e hematita é tudo a mesma coisa. Muito bem, depois de ser extraído do solo, o minério de ferro é transportado até uma siderúrgica, onde é colocado num alto forno junto com carvão, é claro, e também com calcário. Neste forno, que tem uns 50 metros de altura, a temperatura chega a mais de 1.500 graus Celsius. Para quem não sabe, o minério de ferro vem com muita areia misturada e o calcário serve justamente para separar o ferro da areia. Nessa mistura toda, o minério de ferro se transforma em ferro metálico, que sai derretido, quer dizer, o ferro sai líquido. E uma parte do carvão fica dissolvido nesse ferro líquido. É isso mesmo que você está pensando. Ferro com bastante carbono é o nosso já conhecido ferro gusa. Mas como a gente viu, o ferro gusa é muito duro, mas pouco resistente. Para resolver isso, é preciso queimar o excesso de carbono que está dissolvido nele. Você se lembra o que é necessário para fazer uma queima? É isso mesmo. Para queimar alguma coisa, é preciso sempre calor e oxigênio. Calor, o forno tem de sobra. E o oxigênio pode muito bem ser injetado dentro do ferro líquido. E é isso que é feito. Nesse caso, o material que vai ser queimado é o carbono que está dissolvido no ferro. E controlando a quantidade de oxigênio injetada, é possível deixar o ferro com mais ou menos carbono. Mas isso é muito interessante.
O minério é retirado da terra e colocado num alto forno, junto com o carvão e o calcário, aquecido a uma temperatura de mais de 1.500 graus Celsius. Aí o ferro fica líquido e o carvão se dissolve nele, formando ferro gusa. Aí injeta-se oxigênio para queimar o excesso de carbono. E controlando a quantidade de oxigênio, a gente queima mais ou menos carbono, deixando o ferro ou o aço com as características desejadas. Agora, você tem que deixar claro para ele que isso tudo é feito nas grandes siderúrgicas, na fabricação do ferro novo. Mas como assim? Vocês não fazem ferro novo? Bom, aqui a gente faz ferro a partir da sucata e não do minério de ferro. É claro que o processo é diferente. Basicamente, o que a gente tem que fazer é fundir a sucata. Fundir? É, fundir, derreter. Quando se aquece um sólido e ele derrete, a gente diz que o sólido fundiu. Você já ouviu falar em fusão? Fusão. Passagem de uma substância ou mistura da fase sólida para a líquida. Vamos ao laboratório. Já sabemos então que fusão é o fenômeno em que um sólido se transforma em líquido. O gelo se transformando em água, por exemplo. Agora preste atenção. A temperatura em que o sólido vira líquido é chamada de temperatura de fusão ou ponto de fusão. Cada substância tem um ponto de fusão característico. O ponto de fusão do gelo, por exemplo, é 0 graus Celsius. Já o ferro funde a 1535 graus Celsius. Mas o que será que acontece com o sólido no momento da fusão? Você consegue imaginar o que acontece quando aquecemos um sólido? Os metais são formados por pequenas partículas. E no estado sólido, elas estão bem arrumadas e juntinhas, como se fosse uma pilha de laranjas. Com o aquecimento, essas partículas começam a se movimentar cada vez mais. Até que chega uma hora que elas se movimentam tanto que a pilha começa a se desmanchar. É o começo da fusão. E como você pode ver, a pilha vai se desmanchando aos poucos, partícula por partícula, até que todo o sólido virar líquido. Uma coisa interessante dessa história é que enquanto o sólido está se transformando em líquido, a temperatura não sobe. Se a gente fizesse um gráfico, ia ficar assim. Os eixos são o tempo e a temperatura. Quando ela atinge o ponto de fusão do ferro, que é de 1535 graus Celsius, o metal começa a virar líquido. E veja só, a temperatura fica constante até que todo o ferro sólido se transforme em ferro líquido. A temperatura só começa a subir de novo quando todo o ferro está líquido. Bom, a gente já sabe o que é fusão e que durante a fusão a temperatura fica constante. Mas o que eu quero saber mesmo é o que é que eles fazem com a sucata de ferro. O que é que você tem para dizer pra gente? O que eu tenho a dizer é que a gente já viu um bocado de coisas hoje. É melhor parar por aqui e ficar de olho na revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Nessa teleaula, você viu quais são as vantagens da reciclagem dos metais. É mais barato, mais rápido e ajuda a conservar a natureza. Aprendeu que o aço é uma liga, ou seja, uma mistura homogênea de ferro e carbono. E que dependendo do percentual de carbono, o ferro tem nomes diferentes. Ferro gusa, ferro fundido e aço. Você viu também como acontece o processo de produção do aço desde a extração do minério de ferro. E por último, ficou sabendo o que é fusão, ponto de fusão e que durante esse fenômeno a temperatura permanece constante. O engenheiro teve que resolver uns problemas de produção, mas ele prometeu que na próxima teleaula ele vai explicar tintim por tintim o que acontece com a sucata de ferro. E para não ficar com a cuca fundida com essas novas informações, a melhor coisa que você faz é dar aquela estudada no seu livro de química. Até a próxima. Tchau!